Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, as pessoas que não têm inteligência, ela só faz burrada. Só faz burrada. Inclusive é o caso do genocida, do Bolsonaro, que, como a justiça não está tomando providência, ele já antecipou que não é o passaporte dele, por exemplo, o Supremo prendeu o passaporte dele, confiscou o passaporte dele, que não é o passaporte dele que vai impedir a fuga dele. Inclusive, ele falou em uma entrevista, ele falou o seguinte, olha bem, posso fugir agora. E depois ele completou com o passaporte, pode fugir sem o passaporte. Ele mesmo falou. Quer dizer, ele já está dando a indireta para o Supremo Tribunal Federal e para a PGR que a hora que ele quiser, ele vai dar no pé. E não é a retenção do passaporte que vai impedir ele de fugir do Brasil. Porque todos nós sabemos que o objetivo dele é esse. Agora, o Bolsonaro é muito burro. Se ele tem a intenção de fugir, ele não pode ficar falando. Porque falando que vai fugir, o Supremo Tribunal Federal pode decretar a prisão preventiva dele. Agora, eu também não entendo o porquê que já não fizeram isso. O porquê a PGR, ou o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, já não pediu a prisão preventiva do Bolsonaro. Ou eles estão esperando o Bolsonaro fugir? Porque tem um outro porém. Assim que o Bolsonaro for condenado, eu acho que até antes da condenação, quando ele souber que o Supremo Tribunal Federal está julgando o processo dele, ele vai dar um jeito porque ele tem formas. Tem vários aviões de empresários, inclusive do PL, e desses pastores de igreja bolsonarista, todos eles têm avião. Todos. Agora, a hora que ele quiser, ele pede para esse pessoal levar ele para fora do Brasil. E tem outra. Ninguém nem vai ficar sabendo. Só vai ficar sabendo quando ele der uma outra entrevista em outro país. Agora, eu não entendo o porquê que já não colocaram o Bolsonaro na cadeia. E olha bem, na entrevista dele, ele coloca que ele pode fugir. E diz ainda, eu posso fugir agora.
Isso ele falou naquela Rádio Auriverde Brasil. Ele deu uma entrevista que ele coloca que ele vai fugir. Ele dá a entender que ele vai fugir. Inclusive ele fala, eu posso fugir. E tem outra, não é o passaporte que vai segurar ele aqui. Agora, todos nós sabemos que quem tem grana não vai para a cadeia, porque eles fogem. Agora, a PGR e o Supremo Tribunal Federal têm que tomar uma atitude sobre essa entrevista do Bolsonaro. Porque ele já está colocando que vai fugir. E tem outra. Em novembro, a Polícia Federal já indiciou o Bolsonaro por organização criminosa, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. E tem outra. Só está esperando o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tomar uma atitude. Agora, o ministro Alexandre de Moraes recusou dar o passaporte com esse engodo que ele estava enrolando, dizendo que ele ia na posse do Trump. Tá lá. Eles ficaram mais de 800 metros longe do local, porque eles não foram convidados. Porque se eles tivessem sido convidados, eles estariam lá presentes. E não foram recebidos. Então, aquilo que o Bolsonaro estava falando, que ele tinha sido convidado, se confirmou que aquele convite era fake news, era mentira. E tá lá, o filho dele tá lá, o Eduardo Bolsonaro. Mas tá lá pegando frio, 1 grau abaixo de zero. Agora, não participou, e nem a Michele. A Michele foi passear, fazer compra. Agora, o gado deles aqui no Brasil acreditam que ele realmente foi convidado. Agora, o Bolsonaro não é nada. Politicamente, no Brasil, ele não representa nada. Na posse de um presidente, o convidado realmente é o presidente da República. É aquele que está no poder, não aquele que passou pelo poder. E o Bolsonaro passou e só deixou desgraça no Brasil. Agora, não dá para entender como uma população pode eleger um cara tão burro como esse tal de Bolsonaro. Porque é muita burrice, inclusive ele ficar falando que ele vai fugir. Se realmente ele tem a intenção, porque quando o cara fala assim, é porque ele já está com meio caminho andado para fugir. E ele já tem as condições de fugir. Agora, só não pode ficar falando é burrice. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ou a PGR pode pedir a prisão preventiva.
porque aí ele está confirmando que vai fugir para não pagar os crimes que ele cometeu. Porque ele não quer ir para a cadeia. Todos nós sabemos que o Bolsonaro não quer ir para a cadeia. Agora, no meu conceito, é muita burrice ficar falando que vai fugir. Ele fica falando que vai fugir, aí já viu, aí a Polícia Federal vai lá captar ele. Vai lá e, ó, dá um grampo nele. É burrice demais. Esse Bolsonaro é um topeira de primeira. E não dá para entender como que um cara desse, topeira do jeito que ele é, com uma insignificância assim, até na carreira militar ele foi insignificante. Foi tão insignificante que foi expulso do exército. Olha bem. Agora, conseguiu chegar à presidência da República. O povo brasileiro também tem a sua culpa de eleger um idiota igual ao Bolsonaro. Burro demais. Bolsonaro é muito burro. E você veja bem, o Bolsonaro ficou 4 anos no poder, roubando o Brasil e falando a todo momento que ia dar um golpe de Estado na nossa democracia. Ele falava claramente. Inclusive, ele até falava que no golpe de Estado que seria dado, ele iria matar mais de 30 mil pessoas. Ele falava isso. Agora, diz que cão que late não morde. Parece que o Bolsonaro está seguindo esse princípio. Agora, ele tem vontade realmente de dar um golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar, porque esse é o objetivo dele, implantar a ditadura no Brasil. Agora, só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E nós sabemos o que é a ditadura militar. A ditadura militar foi sanguinária, fascista, matava pessoas. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.